José Manuel, estamos numa sociedade democrática como a nossa. Há ou não limites para direitos como estes da manifestação e da greve? Bom dia, Carla. Bom dia. Claro que há limites. Quer dizer, todos nós sabemos, todos nós tínhamos a obrigação de saber que os limites a direitos são outros direitos. Portanto, isto é, muitas vezes há direitos conflituantes. Portanto, e por isso há uma expressão muito antiga que às vezes costuma dizer que a minha liberdade acaba quando começa a liberdade dos outros, e portanto eu tenho sempre que estar a gerir, a pensar, a meditar, a pesar sobre onde é que a liberdade de manifestação e o direito à greve podem entrar em conflito com o direito de circulação, com o direito ao transporte, o direito ao trabalho, etc, etc. E, inclusivamente, no caso concretamente do direito à greve do setor público, com o direito a não termos que pagar impostos que nunca mais acabam, não é? Porque no fim do dia somos nós que pagamos, não é? Portanto, nós, contribuintes. Portanto, e por isso a forma como algumas lutas se têm desenvolvido tem que ser questionadas. O que se passou ontem na manifestação dos bombeiros, sobretudo depois do que já se tinha passado em outubro, penso que foi em outubro, na manifestação anterior, é muito grave, porque nós estamos a falar de repente dos estivadores. A gente já sabe que os estivadores, quando fazem manifestações, incendeiam caixotes de lixo. Aconteceu várias vezes. Além da Raquel Varela, gosta muito dos estivadores, desculpem lá a citação, mas ela acha que são um bocadinho tipo os guardiões do templo do velho movimento operário. Não, eu estou-me a rir porque ela fez um texto sobre as mulheres dos estivadores que parecia assim uma coisa assim escrita no tempo da outra senhora, mas como era sobre as mulheres dos estivadores, sim, mas era uma coisa que claramente era tudo o que se possa pensar de uma perspectiva machista até, mas até não mesmo, mas enfim, pronto, foi só por isso que estava a rir. Enfim, mas adiante. Mesmo. Portanto, quer dizer, da outra vez já tinha havido violação daquela barreira que existe e que toda a gente respeita, que fica na base da Assembleia da República para não subir as escadarias, não é? E na semana passada, quando foi aqueles incidentes com as pancartas ou os tapetes, ou os quiseres do Chega, vimos que a CGTP tinha preparado uma manifestação para a mesma hora e tinha posto o palco ordeiramente cá em baixo para se poder falar lá, e portanto quem quer falar destas escadarias, os deputados, se quiserem, no caso da CGTP, penso que desceu o Paulo Raimundo, mas pronto, é tudo isso, faz parte daquilo que a gente sabe que é o direito de manifestação, tiveram o seu tempo de antena, está correto. Isto acontece praticamente desde o 25 de Abril. Eu participei nas primeiras manifestações a seguir ao 25 de Abril e pouco tempo depois, quer dizer, melhor, logo, não foi no dia 25, mas foi no dia 26. Pronto, e na altura toda a gente tinha para a rua, não havia, pronto, nós íamos para onde queríamos, não é? Portanto, e passado uns tempos, passou a haver, pronto, uma necessidade de comunicar previamente a uma coisa que havia na altura, que eram os governos civis. Entretanto desapareceram os governos civis e agora é as câmaras municipais, que a polícia, não sei, basicamente para quê? Para que haja, por vezes, uma necessidade de coordenar com outros eventos, duas manifestações, por exemplo, que podem ocorrer ao mesmo tempo, às vezes com sentidos opostos. Ainda tivemos situações dessas recentes em Lisboa. O direito à circulação das pessoas tem que ser prevenido, as pessoas têm que saber se vão para ali, se vão para lá, e as forças, enfim, as autoridades, como nós costumamos dizer, têm que reencaminhar o trânsito. Nós não devíamos poder ser apanhados de surpresa, portanto, os bombeiros não fizeram isso. Os bombeiros chapadores, que ontem, aqueles 300 que ontem fizeram aquele número, não fizeram nada disso, fizeram tudo o contrário. Não avisaram, foram em manifestação, convocaram aquilo pelas redes sociais. A polícia soube que aquilo ia acontecer, porque, apesar de tudo, há alguma preocupação em ver o que é que se anda a dizer nas redes sociais, não é? Mesmo sendo aquilo, sobretudo, grupos do WhatsApp. Vai ser que há pessoas logo que ficam muito impressionadas por isto, só para eu dizer que isso é feito, mas ainda bem que é feito, porque ontem, quando cheguei aqui de manhã, vi que havia já a polícia nos cruzamentos e portanto, estavam a preparar-se para alguma coisa que sabiam que ia acontecer.
Só que, infelizmente, eles montaram um dispositivo para que aquelas pessoas não chegassem praticamente dentro do edifício do Conselho de Ministros. Tinha uma barreira de contenção e depois uma barreira mesmo já com polícia de intervenção, e eles passaram a barreira de contenção, atropelaram os polícias que lá estavam, foram com petardos, foram com fumos, foram com, enfim, coisas que já tínhamos visto da outra vez na outra manifestação. Isto é particularmente grave, porque estamos a falar não de uma força de segurança formal, mas daquilo que para o cidadão comum é uma força de segurança. Os bombeiros atuam, ou devem atuar, para proteger os cidadãos, para proteger as propriedades, para proteger os bens, para, em alguns casos, enfim, não é o caso dos chapadores, mas tem também missões na área da saúde e por aí adiante. Portanto, ainda por cima, este aspecto também considero muito importante, eles apresentavam-se como se fossem representantes de todos os bombeiros, e não são. São representantes de uma pequena minoria dos bombeiros. Vou repetir, de uma pequena minoria dos bombeiros. E gostariam que todos fossem iguais a eles. Para quê? Para terem mais poder reivindicativo. Eu ontem ouvi alguns dizerem, nós somos chapadores, portanto, somos funcionários públicos, que é o que isso quer dizer, somos funcionários públicos, e nós gostaríamos que todos o resto dos bombeiros em Portugal fossem também funcionários públicos. Para quê? Para serem como os professores, ou como alguns profissionais da saúde, que sabem que assim têm um poder reivindicativo brutal, porque não podem ser despedidos, o patrão não vai à falência, e o patrão somos nós, quer dizer, já fomos à falência ou quase, não é? Mas pronto. Quer dizer, é que já fomos mesmo. Já fomos, não, tivemos quase a ir. Eu acho que, já uma vez me disseram, e uma vez acho que se devia ter acontecido. Devia-se ter esperado mais um mês para pedir ajuda, que era para haver um mês em que os funcionários públicos não recebiam ordenado. Ou recebiam ordenado em atraso, como recebem, infelizmente, tantos trabalhadores, e inclusive, neste momento, tantos colegas nossos jornalistas. Portanto, têm muitos salários em atraso. Mas aos funcionários públicos isso nunca acontece. Nunca aconteceu. No primeiro dia que aconteça, talvez haja outra forma de olhar para estes problemas e de achar que há sempre dinheiro para tudo. Porque não há. Portanto, neste caso concreto, vamos lá ver melhor o que é estes bombeiros. Em Portugal, não sei qual é o número exato, ontem andei à procura, mas haverá talvez 30 mil, 40 mil bombeiros. A esmagadora maioria deles voluntários. Os chapadores são 3 mil. Sim. Estamos a falar de menos de 10%. Os chapadores que estão aqui em causa. Sim. Depois há outros que já vou falar. Há outros corpos, que são corpos profissionais, que têm outras características. Sim. Portanto, estes chapadores, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, não fazem um trabalho que os bombeiros voluntários fazem. Não andam com ambulâncias, não andam a apoiar o INEM, não fazem parte da estrutura de emergência médica. Os bombeiros voluntários fazem. Os bombeiros voluntários fazem parte da estrutura de emergência médica. Os chapadores aliás, não. É daí que vem grande parte do seu financiamento. Aliás, exatamente, eu já falarei disso, porque eu tive alguns, 2 ou 3 anos, na direção de uma associação de bombeiros, portanto, que é uma ação humanitária, portanto, uma coisa de voluntários, onde eu achava assim, tem que ser tudo do Estado. Não podemos continuar com isso. Bem, só para dar a seguinte, os diretores, todos, do presidente ou à tesoureira, toda a gente, todos à tesoureira, porque por acaso era uma senhora, são voluntários também, não têm vencimento. Não têm vencimento. No momento em que aquilo passar para o Estado, passa a haver um diretor, uma secretária, um motorista, sei lá o quê. Tudo com vencimentos. É este o modelo que queremos? Não é este o modelo que queremos. Nós queremos um modelo que funcione, mas não queremos um modelo que funcione por ser, quer dizer, não, há alguma dúvida que os bombeiros prestam um serviço público? Creio que não há dúvida nenhuma. Mas não têm que ser funcionários públicos. Até porque o modelo de funcionamento varia muito. Numa corporação de bombeiros voluntários, há os que só se mobilizam em alturas de emergência. Portanto, quando há incêndios ou quando há outro tipo de emergências, enfim, nós falamos sobretudo de incêndios, mas pode haver outro tipo de emergências, e depois há quase sempre uma estrutura profissional. Para se ter uma ideia, há 12 mil, sim, os últimos números mais recentes que eu encontrei, e foi aqui numa notícia do Observador, num trabalho do Observador sobre isso, foi 12.415 bombeiros voluntários profissionais. Isto é, 12.415 bombeiros de ações humanitárias, sim,
mas têm ordenado todos os meses. Sim. E é preciso, tem que ter, porque eles conduzem ambulâncias, eles têm que estar disponíveis quando há um acidente, não vai tocar a sirene, para eles virem. Eu moro, portanto, continuo a morar perto de uma associação de bombeiros, passam muitas vezes, eu oro, enfim, como sei por lá, até muitas vezes passam à porta da minha casa, porque eu moro junto a uma estrada, vou ver que tipo de veículo é que é, para perceber se é um incêndio, se é um acidente, porque os veículos são diferentes, se por acaso é uma coisa que acontece, infelizmente, muito na minha zona, que é terem que resgatar pessoas que caem ou que se atiram das falésias, e portanto há equipas de alpinistas, portanto, praticamente alpinistas, não é? Portanto, que trabalham com cordas, que vão lá abaixo, às vezes buscar apenas cadáveres, outras vezes salvar pessoas. Portanto, pessoas que têm que ter também uma formação. Sim. Claro que têm que ter uma formação. Claro que têm que ter uma formação. E depois há na corporação miúdos que desfilam, que gostam, estão a aprender, estão a crescer, às vezes avós, netos, filhos, há ali tudo. Quer dizer, portanto, é uma cultura muito particular. E que tem aspectos, atenção, e tem uma tabela aspectos de às vezes muito complicados. E tem uma tabela de vencimentos que está definida e que é muito hierarquizada e que é óbvio que, e em alguns casos os vencimentos não são assim tão baixos. É claro, sobretudo quando já chegamos à questão do batalhão. Então, mas como é que são financiadas estas associações? Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Como é que isto é financiado? Isto é financiado de várias formas. É financiado pelas cotas que pagam os associados da Associação de Bombeiros, mas que no caso concreto que eu conheço, bem, eu também devo dizer pequeno esclarecimento. A freguesia em que eu moro é a única do país que tem 2 corporações de bombeiros voluntários. A única do país. Portanto, é uma coisa um bocado extraordinária. Enfim, talvez seja por ser perto da Serra de Sintra e, portanto, haver ali uma percepção de um risco maior, mas, de facto, habitualmente, há muitos concelhos que têm só uma corporação de bombeiros. Não sei se algum concelho não tenha nenhuma, não consegui apurar, porventura, nas ilhas é capaz de haver. Aquela é a única freguesia com 2 corporações de bombeiros. E depois fazem atividades que variam, portanto, aliás, as 2 corporações têm atividades diferentes para ter receitas, têm serviços médicos, têm ginásios, têm piscinas, tudo coisas que foram muitas vezes doações locais, financiadores que ajudaram a construir aquilo e que vai dando alguma receita. Mas depois, sobretudo, tem por exemplo, toda a atividade que é feita de socorro, que é feita com o INEM, é paga pelo INEM. Pronto, sim. É paga pelo INEM, quer dizer, nós falámos muito INEM há pouco também aprendemos tempo. Agora como é que é financiado. Quer dizer, já percebemos e também percebemos agora como é que é financiado. É paga pelo INEM, que o INEM tem que pagar. Os bombeiros, quando são chamados, sobretudo no verão, para os incêndios, têm um pagamento que é muito baixo. É muito baixo, mas é o pagamento desses bombeiros voluntários, quer dizer, parte do princípio que eles têm um salário, não é? Nas suas empresas. Têm uma vida profissional. Têm uma vida profissional e, portanto, aquilo é um complemento que é pago durante os dias em que eles estão nessas atividades. Tudo isto às vezes é complicado, porque nem todas as empresas, por vezes há choques, há empresas que não disponibilizam os bombeiros. Hoje em dia já não podem fazer isso com a mesma facilidade. Mas as situações... Mas é uma espécie de requisição civil que é feita. É uma espécie de requisição civil quase, portanto há ali uma coisa. Portanto, este é o grande dispositivo. Isto não é um dispositivo ótimo. Porquê? Porque ao mesmo tempo, vamos lá também ser claros sobre isso, por exemplo, naquilo que nós conhecemos mais, estes bombeiros, estes chapadores, davam a entender, designadamente pelos cartazes, que eram eles os heróis do verão. Não são. Mas nós também temos que ter cuidado quando falamos dos heróis do verão, porque uma boa parte da evolução que tem havido no dispositivo de proteção civil e de prevenção de incêndios tem sido feito com 2 corpos profissionais de que os bombeiros voluntários também não gostam nada. Portanto, isto aqui também há aqui muito corporativismo em todo lado, portanto, que são um corpo que já existe desde a primeira década penso que existem os 2 já há bastantes anos, há mais de 15 anos, enfim. Está nos antigos serviços florestais, que atualmente é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que tem um corpo que, inclusivamente, durante o período em que não há incêndios, anda lá a trabalhar para prevenir para tentar mitigar os problemas, e depois temos outro corpo bastante diferenciado, muito diferenciado, que inclusivamente combate incêndios sem água, combate incêndios
que é uma coisa que faz muita confusão às pessoas, mas que é a melhor forma em muitas circunstâncias, é como deve ser feito, que são o que é conhecido pelos canarinhos, são aqueles que andam vestidos de amarelo, que é uma força, em certos aspectos, uma força de elite. É a força que, por exemplo, há aqui uma reportagem no Observador sobre isso, que foi chamada para a Espanha, quando a Espanha esteve muito aflita, pediu ajuda, foram esses bombeiros particularmente, porque esses têm um tipo de formação diferente, diferente e muito mais profissional e competente. Portanto, se me disserem assim, o que é que eu gostaria que tivesse mais? Olha, gostaria de ter mais destes corpos profissionais que, por exemplo, para aquilo que é o problema que nós temos sempre a falar dos bombeiros, que é o verão, trabalhassem mais durante o resto do ano. Uma das coisas que descobri é que a maior parte, que vi, o que é que fazem os bombeiros sapadores durante a maior parte do dia? O que é? Ginástica. Para estarem bem preparados fisicamente. Quer dizer, são eles que dizem, não estou a... Quer dizer, não acho mal que eles têm é importante. É importante, claro, é importante, mas vamos lá ver, a maior parte não há, felizmente, nós temos de ter noção de que se queremos ter um corpo com dimensão suficiente para correr emergências, e vamos imaginar, nós falamos muito de incêndios, mas as grandes emergências que podem acontecer têm a ver com desastres naturais. Um sismo, por exemplo. Um atentado como nós vimos em Nova Iorque, ou em Londres ou em Madrid, ou inundações com uma dimensão como vimos agora em Espanha. Portanto, essas são, e portanto há pessoas que têm que estar de prevenção. Ponto final. Eu conheci bombeiros profissionais, por exemplo, que faziam resgate em alto mar a partir de helicópteros e que passavam uma parte do tempo de prevenção. Uma parte do seu tempo de trabalho era de prevenção. Mas isso não há outra forma de ser, não é? Quer dizer, um resgate em alto mar pode acontecer em qualquer dia do ano, 24 horas por dia. Portanto, eu não posso, de repente, ter as pessoas a dormir em casa e dizer, vem cá. Quer dizer, tem que estar a dormir no quartel. Pronto, tem que estar ali, tem que estar de prevenção. Pronto. Aquilo que ontem estes senhores estavam a reivindicar é um interesse de 10% de toda esta comunidade, na melhor das hipóteses, talvez menos de 10%, a ideia de que tudo isto tenha se transformar em funcionários públicos e a evitar que se olhe para este universo, que é um universo muito variado, de muitas funções distintas, e não estou a dizer, onde obviamente há muita coisa a fazer. E essas coisas a fazer não são apenas responder às reivindicações das corporações, apesar de eu achar que aqui ou acolá pode haver reivindicações que têm sentido. Mas, por exemplo, por regra, os bombeiros chapadores já têm um melhor vencimento, não é na grande diferença, mas já têm um melhor vencimento que os bombeiros profissionais das associações humanitárias. Portanto, é porque fazem mais trabalho, é porque são mais competentes, é porque têm melhor treino? Duvido. E sabes o que é que eu duvido? Duvido porque, e vou voltar ao caso do INEM, eu conheço médicos que trabalharam nas VMERs, naqueles veículos de emergência, e que dizem que os bombeiros, por regra, são os mais competentes nos acidentes de trânsito. Portanto, se quiseres desencarcerar uma pessoa dentro de um automóvel, estabilizá-la, portanto, ter muito cuidado, porque sabes que às vezes pode haver fraturas, certo tipo de fraturas, estragar tudo na forma de atirar dentro do carro, os mais competentes são os bombeiros. Mas provavelmente esses bombeiros ganham salário mínimo. E desse a gente não fala. Porque os outros é que são mais visíveis. Portanto, eu acho que tudo isto, eu estou a desenvolver um bocadinho esta questão dos bombeiros, porque isto depois também tem a ver com as outras greves que tu falaste, à sexta-feira. Quer dizer, é muito confortável, não é? Estamos a falar de quê? Estamos a falar de greves na administração pública e de greves nos transportes. E concretamente na CP. Este tipo de greves, para ser eficaz, só precisa de meia dúzia de pessoas. Em 100 pessoas, se calhar com 5 ou 6 em greve, já parte tudo. Nas escolas, basta mobilizar alguns funcionários e já sabemos que a escola fecha. Na CP, aquilo como tem regras de segurança, com meia dúzia de pessoas em greve, também paralisa a CP. E, portanto, eu confortavelmente, não declaro que estou em greve, por isso é que às vezes há tanta divergência entre os números dos sindicatos e os números do governo. É porque as pessoas que declaram, têm que declarar, eu fiz greve e depois não recebo o dia de vencimento, são muito poucas. Elas não estão a trabalhar, nem sequer se apresentam ao serviço, porque já sabem que não vai haver trabalho, mas não declaram que fizeram greve e, portanto, recebem o seu ordenado ao fim do mês.
Isto é desagradável estar a dizer, mas eu tenho que dizê-lo, não é? E depois tem uma grande vantagem, não é? Sexta-feira podem ir ao supermercado e aos centros comerciais no mês de Natal, no mês de dezembro, já com o subsídio de Natal no bolso, fazer as compras sem enchentes, não é? É super, que ótimo que é uma greve destas às sextas-feiras. Agora, quem é que isto prejudica? Isto prejudica os cidadãos comuns. A CP tem menos receita por causa desta greve. Quer dizer, vamos lá ver, qual é a lógica da greve, historicamente? A lógica da greve é penalizar um empregador, penalizar o patrão, como se dizia antigamente. Portanto, a greve tinha como objetivo ser uma forma de pressão sobre o patrão, que perdia encomendas, perdia capacidade de trabalho, e isso é assim, quer dizer, vamos ao século XIX, quando isto tudo começou, ou até um pouco mais para trás, mas é século XIX, tudo, é esta a lógica. Na lógica destas greves da administração pública ou da CP, o Estado perde receita? Não. A CP perde receita? Meia dúzia de bilhetes nos Alfa. E pouco mais. O resto é passes. Sobretudo aquela gente que é afetada. Portanto, quem é que é prejudicado? O cidadão comum. Quem é que no fim terá que pagar a fatura se o governo, até porque é um governo fraco, porque é um governo minoritário, acabar por ter que fazer uns compromissos e dar mais qualquer coisa, porque agora toda a gente reivindica. Quem vai acabar por pagar a receita é quem paga impostos, ou taxas, ou o que quisermos. Portanto, é isto que está em causa, e portanto, por isso é que eu digo, as pessoas têm todo o direito a fazer greve, têm todo o direito a manifestar-se, mas têm direito a manifestar-se ordeiramente e têm direito a fazer, quer dizer, e o direito à greve, em algumas circunstâncias, mesmo sendo exercido, nós percebemos que há claramente abusos, porque por exemplo, se nestas empresas as pessoas perdessem todas o seu salário, iam ter mais cuidado nos dias em que faziam greve. Lembras-te da greve cirúrgica? Sim. Dos enfermeiros? Sim. A greve cirúrgica dos enfermeiros foi uma greve que depois até deu imensa discussão jurídica. Mas foi ali um ponto de viragem. Hã? Foi um ponto de viragem na forma de protestar. Repara, porque imensa discussão jurídica, e como era um governo socialista, admitiu-se uma limitação aos direitos à greve, e que eu, por vezes, achei que do ponto de vista jurídico não se estava a ir longe demais. Mas repara qual era o problema. O problema é que aquilo pretendia, portanto, enfim, estamos a falar do setor da saúde, um setor delicado, pretendia atingir o máximo possível de objetivos, com o mínimo possível de pessoas a perderem o seu vencimento. Mesmo assim, como era uma greve prolongada, eles foram fazer o famoso crowdfunding, que depois veio a ser declarado ilegal. Eu acho, sinceramente, nunca percebi porquê, porque, enfim, em Portugal não há fundos, os sindicatos não têm dinheiro suficiente, nem têm sócios, nem têm filiados suficientes para terem fundos de greve. Como tradicionalmente houve em todas as sociedades industriais, como há, por exemplo, em Inglaterra ou no Reino Unido, que permitiram a algumas classes profissionais aguentar greves durante semanas, meses. Pronto. Não estou a dizer que fosse bem, que alguns desses dirigentes sindicais tinham feito bem, porque muitas vezes fizeram mal, estavam a perseguir não objetivos sindicalistas, mas políticos. E, portanto, e por isso, esse tipo de limitação, esse tipo de enquadramento tem que ser considerado. Portanto, neste caso concreto, consegue-se fazer greves com grande dano, com muito poucas pessoas a perderem o seu salário. Então, e mas isto o que é não que estás acontece. a sugerir? Porque tu fizeste uma greve aqui outros limites à greve? Hã? O que é que estás a sugerir? Eu não estou a sugerir, eu estou a sugerir é que a gente tem que dizer claramente que estas greves acontecem, sobretudo na administração pública, e que, portanto, nós temos que ser menos compreensivos para com estes movimentos e perceber também que, por regra, são greves convocadas por sindicatos controlados pelo Partido Comunista, que depois são confortáveis para muita gente, mas para muita gente não é nada confortável. Há muitos professores que amanhã se vão sentir inconfortáveis se a sua escola estiver fechada, porque houve meio dos funcionários que fecharam, muitos, provavelmente, porventura até a maioria, porque estamos no final do período, se calhar havia testes marcados, havia avaliações, e tudo fica de repente parado e interrompido, não é? Portanto,
E eu acho que isto, não estou a dizer, não tenho nenhuma sugestão, não sou jurista, nenhuma sugestão de mudar a lei para aqui ou para acolá, não pretendo de forma nenhuma que estes direitos sejam limitados. Agora, quando se exagera, é preciso dizer que há exagero. E é preciso discutir que, com toda a claridade possível, por exemplo, no caso dos transportes públicos, a melhor forma de resolver estes problemas é eles não serem estatais. Porque no momento em que deixam de ser empresas estatais, olha, no caso dos comboios, é fazer em Portugal, quer dizer, em Portugal é muito difícil com as condições que temos, mas no dia em que houver aquilo que acontece em Espanha, que é concorrência, empresas de outros países, privadas ou não privadas, porque em alguns casos também são empresas públicas, a concorrer, como acontece com o TGV espanhol, o AVE, as coisas mudam, pura e simplesmente mudam. Porque se não houver de um, há de outro. E o poder de chantagem que têm aqueles trabalhadores, de empregos protegidos, muda de um momento para o outro. E é por isso que não vês, se quiseres no limite, os voluntários profissionais a fazerem as manifestações que fizeram os chapadores. Porque têm uma relação diferente com o Estado.